Ué, gente, vocês estão no café ainda? Ô, pessoal do café, vocês que estão aqui, manda SMS, pessoal do café ali. Acabou, hein? Chega de café, deve estar uma delícia, né? Pão de queijo estava gostoso, o sanduíche estava gostoso também, né? Ó, gente, antes de chamar, enquanto a galera vai entrando, antes de chamar o próximo palestrante, eu quero lembrar do 4º Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional. Uma coisa que eu achei legal é que é um evento, ele é feito, né, com bastante antecedência, primeiro, para que a organização tenha tempo de visitar todos os lugares, fazer tudo, mas também para que a galera tenha tempo de se programar, comprar passagem, hospedagem e tudo mais. Esse congresso vai acontecer nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 2018. Você fala, nossa, tá longe, mas ó, se você comprar passagem agora, fica bem mais barato. Ingressos, essas coisas, tudo fica bem mais barato, então vale a pena. E é uma parada de suma importância para a galera da profissão. Então, ó, procurem se informar mais sobre o 4º Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional, tá bom? Que vai acontecer no novo... esse hotel é muito, muito legal. Fiquem nesse hotel se vocês conseguirem, no Novo Hotel Center Norte, tá bom? Agora, será que já vamos... eu tenho... E aí, gente? Eu tenho também aqui uma cartinha que eu achei muito legal, um correio elegante. Ela pediu para eu não identificá-la. Mas eu fiquei emocionado quando ela me abordou para falar da paixão que ela tem por fisioterapia. É uma das crefito jovem que está aqui, e está, acho que no 4º período, e... cara, o brilho nos olhos dela falando da profissão, do que ela quer, do quanto ela quer ajudar as pessoas e tudo mais. E ela deu uma sugestão muito legal que a gente vai fazer, que é o seguinte, ela deu a sugestão da gente postar na página do Crefito, no fim do evento ou amanhã, um post com o nome e as redes sociais de todos os palestrantes, para quem quiser seguir, entrar em contato. Não é uma boa ideia dessa menina? Vamos bater uma salva de palmas para ela? Espero que ela esteja ouvindo, porque ela sabe que é com ela. Agora vamos para o próximo palestrante. Alô, oi. Vamos para o nosso próximo palestrante. A gente falou muito sobre alta tecnologia, sobre os seus benefícios, sobre tudo que pode acontecer e tudo mais, mas agora é hora de ter um outro olhar sobre esse universo. Só um instante, deixa eu ver se eu não estou errando a ordem. Mudou um pouquinho as ordens aqui, né, gente? É isso mesmo. Me perdi, gente. Vocês acreditam? Só porque eu estou com papel? É o professor doutor Marcos Vinícius de Melo Pinto. Mas, ó, deixa eu te explicar por quê. Primeiro, o tema da palestra não é esse que eu falei agora, das altas tecnologias, tá, gente? Desculpa, eu me enganei. Mas é daqui a pouquinho. Oi? Você falou? Estava só me criticando mesmo? Bom. Então, ó, o tema da palestra é acórdão de prescritores e solicitação de exames. Isso é uma dúvida bem frequente entre a galera, ó. Que é o professor doutor Marcos Vinícius? Ele é fisioterapeuta, CEO do Instituto Celulare, que é Itaipava, Petrópolis. Caramba! É o próximo? E, gente, mudamos a ordem. Olha só, né? A pessoa é contratada para vir, para organizar a coisa, ela vem, ela mesma vai e bagunça. Mas mentira, gente, eu fiz isso de propósito só para dar tempo da galera ir voltando e tudo mais. Mentira também. O tema ele vai dar essa palestra também sobre a prescrição de exames, vocês estavam muito interessados, mas antes, o professor Dr. Marcos Vinícius, ele vai falar sobre a terapia do futuro, laser, LED e terapia fotodinâmica no reparo tecidual. Agora eu vou falar, né? Ele é CEO do Instituto Celulare, ele é pós-doutorado pelo Newark University, USA, doutor pela Universidade de Buenos Aires, com covalidação pelo Programa de Doutorado da Ciência Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também, e a linha de pesquisa dele é reparo tecidual, fototerapia clínica, terapia fotodinâmica, células-tronco mesenquinais, foi o que eu disse, mesenquinais e fotômacos. Eu quero
uma grande salva de palmas para esse pesquisador, fisioterapeuta e médico, doutor Marcos Vinícius de Melo Pinto. E mais aplausos, porque eu errei muito. Mais aplausos. Mais. Uhul! Ele é um fisioterapeuta astro do rock. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês, falando um pouquinho do nosso instituto. É um instituto com parceria com o governo americano, onde a gente trabalha maciçamente com engenharia de tecidos. É o que nós fazemos lá o tempo inteiro, queimaduras, úlceras e feridas. Eu estou bastante feliz em estar num evento como esse, vindo de outros eventos no Brasil, não tem essa magnitude, agradecendo ao Anderson, a nossa presidente Temis Brochado, pelo convite também para estar participando, agradecendo à Universidade de Nova York, ao meu hospital, o Hospital John Hopkins, que nos fornece material. Nós somos grandes parceiros. Hoje, o nosso instituto tem alunos de mestrado, doutorado, especialização. Nós estamos criando uma pós-graduação de 2.600 horas em engenharia de tecido para fisioterapeutas, onde é uma farmacologia muito pesada, muito densa, que envolve os prescritores, que é um movimento meu, Clailson, Nivaldo Parisotto e o doutor Antônio da USP. E, se Deus quiser e tudo correr bem, nós estamos montando um grupo de trabalho de célula-tronco, onde nós visamos o fisioterapeuta mexendo com o genoma humano, com tecido artificial, com aquilo que a gente acredita que funcione e que dá uma garantia efetiva a tudo. Eu vou tentar falar no meu tempo, por conta de 20 minutos, numa complexidade enorme. Não vou precisar de falar de calorimetria, porque, além de uma boa palestra, houve um show de dança da doutora Temis Brochado. Ela apresentou uma dancinha meio caribenha, então todo mundo sabe diferenciar calor fixo laser, calor em espalhamento, que é a luz intensa pulsada. Então, nós estamos bem felizes nisso. Esse botãozinho aqui está dando o que falar, né? Estou apertando tudo, acho que daqui a pouquinho eu vou quebrar isso aqui. Oi? Me sacanearam, travaram o equipamento. Beleza. Olha só, o desenvolvimento de úlceras e feridas é algo de muito simples. É só entender que nós temos 4 fenomenologias importantes para as úlceras. Elas têm o fundo químico, físico e mecânico, onde o tecido epitelial pseudoestratificado sofre uma pressão positiva da atmosfera, quando um membro está acamado durante uma longa permanência, 2 horas, 3 horas a 4 horas, e começa a fazer uma pressão positiva. Essa pressão positiva faz um espelhamento. Após isso, acontece o fenômeno de rompimento do tecido. Esse tecido cerado passa a ser dinamicamente ativado. Isso para todas as lesões, tanto físicas, químicas, elas acontecem dessa forma. No nosso serviço, nós trabalhamos com avaliação por termoscan. Então, a gente vai separando o escaneamento de pé diabético, rodamos num programa 3D e observamos todas as fases do contato direto que o tecido sofre por acometimento. Esses pacientes eles passam por um padrão transdisciplinar, já muito bem falado no dia de hoje pelo Dr. Rogério. A transdisciplinaridade é o que existe em função e face da multidisciplinaridade, né? Esse tecido, quando é feita a avaliação pelo fisioterapeuta por termoscan, esse fisioterapeuta já fez anteriormente a solicitação de exames complementares. Nosso serviço trabalha com a rotina de exame de sangue e com a rotina do SOAB. Nenhuma prescrição de fotofármacos sai do serviço se não for avaliado pelo SOAB, para que a gente possa identificar a cepa bacteriana, qual é a sensibilidade medicamentosa e quais alterações que nós, fisioterapeutas, vimos pelo vídeo microscópio e pela microscopia de superfície. Dados importantes que são esses sinais cardeais que nós trabalhamos o tempo inteiro. Nosso serviço vive de calor, rubor, tumor e dor o tempo inteiro, que são as comorbidades encontradas nos famigerados pés diabéticos e nos pacientes com alteração por úlcera vascular ou úlcera arterial. Um dado importante, o meu estudo é esse trabalho, meu pós-doutorado é em engenharia de tecidos, nós lutamos para a erradicação das úlceras, transformamos na comunicação celular. Nós detestamos o manual de equipamento.
Dose de lasers é feito por equação matemática. Altura, profundidade e lateralidade. A partir daí, nós temos o quê? Um joule. Densidade de força. Meu estudo é modificar o comportamento das cristas mitocondriais por doses padronizadas. 632,8 nanômetros, 630 nanômetros, 590 nanômetros, usando fotofármacos, marcadores, tecnologia. Marcadores podem ser azul de metileno, azul de toluidina, verde maloquita. Pode ser usado IgE, IgM, várias substâncias ricas, desde uma substância para o fechamento de uma úlcera, a substâncias para clarear um rosto. A dermatofuncional, que é a que eu vivo, ela é incrível. O grau de resposta para queimadura, eu falando com a minha querida amiga doutora Marilene, seríssima. A fototerapia tem uma intervenção primária grande, muito grande, quando você biomodula essas estruturas. Você não usa doses padronizadas em qualquer situação. Desde que voltei dos Estados Unidos, o que me assusta muito é que parece que o Brasil vive um pronto-obor. As pessoas estão sendo enganadas. Questionem, minha gente. Vão no currículo Lattes dos professores que ministram os cursos, aulas. Por favor. Estão enganando a muita gente. É gato por lebre. Dose é dose em qualquer lugar do mundo que já passei. É orientação, treinamento, exame clínico o tempo inteiro. Se a gente não tem um prontuário, hoje a gente não consegue andar. Por quê? Porque nós vamos entrar numa seara dos prescritores. A terapia fotodinâmica envolve substâncias medicamentosas complexas e que vai ser complexo para o entendimento do Conselho Regional. Porque o fotofármaco, hoje, nós vamos ser notificados pela Anvisa. Antibióticos são fotofármacos. Uma clindamicina de 300 miligramas, quando é tomado por um paciente de 12 em 12 horas, e ele tem acesso direto a lasers na área de uma úlcera, você potencializa em mais de 50 vezes a via medicamentosa. Isso é incrível, isso vai ser uma possibilidade real do fisioterapeuta. Isso é real. Nós temos um acórdão, que vocês vão ver a nossa história, que história linda, que foi construir os prescritores com apoio irrestrito do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, nós temos que ter muita atenção. Por quê? Porque hoje, a terapia fotodinâmica ela é a inoculação de algumas substâncias medicamentosas ou marcadores celulares por via de laser, LED, e uma terapia que vai chegar para vocês, que é a terapia protônica. Nós já usamos a terapia protônica no Brasil e aprovamos ela junto à Anvisa com um projeto de pesquisa. O fisioterapeuta moderno vai tratar vírus, bactérias, organelas fúngicas e células tumorais. Em alguns lugares do mundo, não se usa mais radioterapia. O fisioterapeuta, como primeiro atendimento, já começa a iniciar o seu trabalho. Existem quimiotáxicos maravilhosos para a redução de tumores, que são promovidos através da terapia fotodinâmica, dentro desse acórdão 611. Como é que nós fazemos isso? Muito simples. Quando você vê que você tem uma alteração bacteriana, por exemplo, você tem que inativar essa estrutura por lipase, modificar o campo interno dos fosfolipídios. Após isso, você começa a inibição dessa estrutura e ativação da terapia fotodinâmica. Essa terapia fotodinâmica ativada gera o quê? Uma transferência de energia, modificando o campo molecular de qualquer organela bacteriana, proteus, Klebsiella, estafilococos, dando o quê? Um aumento de fótons. Após isso, essa luz que é visível, ela é absorvida por atenuação. Logo após, o oxigênio, que é em 3 fases no corpo vivo, o triplete, ele vira singlete, ele é absorvido maciçamente pela estimulação, após isso, a destruição da célula, ocorrendo o quê? Um magnífico fenômeno, a absorção molecular. O paciente, em 48 minutos de uma célula tumorativa ativa, passa a não mais sentir dor. E o que acontece? Efeito não radioativo, absorção seletiva, e esse paciente melhora. Nossa forma de trabalhar é trabalhar por guia microscópica o tempo inteiro. Então, a gente observa por campo microscópico e começa a tratar. Nós utilizamos as substâncias fotossensíveis, substâncias que são sensibilizadas à luz.
Usamos fotofármacos, que eu vou falar um pouco na minha palestra de prescritores, marcadores celulares, fotofármacos guiados e membrana fotossensíveis. Vocês não precisam se preocupar em anotar nada, porque eu vou deixar para o Anderson, de presente a vocês, um livro chamado Laser Tissues, um livro em inglês, e vou deixar para vocês uma rica e farta referência bibliográfica, porque o nosso instituto tem como missão que o nosso caixão não tem gaveta, então nós temos que fazer com que esse conhecimento chegue até vocês de uma forma efetiva. Esse paciente, por exemplo, é um paciente que veio a nós com uma tumoração de reto, um prolapso retal, encaminhado ao serviço de urologia. Nós utilizamos uma guia microscópica, descemos um expansor retal e passamos uma sonda no bordo lateral do reto, usando um fotofármaco específico chamado verde malaquita, com IgE. E aí nós começamos a marcar. Aqui do lado é um exemplo de um membro lesado, onde nós demos um banho com uma membrana fotossensível inglesa chamada Telonet, e ela absorve. Esse indivíduo tinha uma carta de amputação e ficou livre desse quadro de amputação. Por que somos efetivos na cicatriz de primeira intenção? Porque, de fato, nós trabalhamos numa lipase celular, nós trabalhamos na transferência celular, não por calorimetria, como até então falavam, e sim por inoculação direta da radiação. Isso acontece também na cicatrização de segunda intenção, mas isso tudo depende de um alvo central. O que eu observei quando cheguei no meu pós-doutorado? Não se examina o doente, não se tem prontuário, o colega, que na maioria das vezes deveria ser amigo do outro, não é amigo do outro. Eu percebi os alunos que não dão informação, que sonegam informação, e isso é terrível para o desenvolvimento humano e fará de um doente tão necessitado desse tipo de acometimento. Então, começamos a pensar, como nós vamos trabalhar? O Instituto trabalha dessa forma, com médicos e fisioterapeutas e trabalhando numa harmonia fantástica, com conhecimento científico de fato. Trabalhamos a rotina do SOAB, hemograma PCR, proteína C reativa, FAM, urianálise e o MIF de fezes, eletromiografia, termografia e microscopia de superfície, a vídeo e a ultrassonografia. E prontifiquei também, publicamente, a ajudar o nosso presidente, que continue como presidente, porque é um dos poucos regionais, incrivelmente, que bota uma plateia educada e que não fica saindo enquanto o palestrante fala, atenta, astuta e com uma força de produção incrível, criando um crefito jovem. E isso sempre teve no meu coração e o Anderson conseguiu materializar isso de uma forma brilhante. Segundo as avaliações por inspeção, ausculta e palpação. Na verdade, nós trabalhamos diretamente no processo inflamatório, porque a gente trabalha diretamente na base dos vasos, nas decências cicatriciais, com um simples marcador de azul de metileno combinado com um fator de crescimento, nós conseguimos deliberar essa estrutura muito rápida, num curto espaço de tempo. Na fase proliferativa, a reação à terapia fotodinâmica se manifesta dentro do alimento da célula macrofacitária, então ela responde e a adesividade muito rápido. Nas fases de maturação, no caso dessa menina, teve a porta do carro solta, o carro virou, ela arrastou com o rosto ao chão. Um caso que nós estamos publicando numa revista internacional chamada Modern Inflammation Journal Research, que é o trabalho do fisioterapeuta revascularizando o membro sem precisar dar corte num tecido, utilizando um simples comprimido de 300 miligramas de vertoporfirina sintetizada, que é um grande reator de fenômenos da fotônica acima de 490 nanômetros. Esse é o meu estado, Rio de Janeiro, belíssimo, com um estado corrupto, onde foram ceifados da população saúde pública. Nós temos uma crise de Escherichia coli muito grande, bactéria por Staphylococcus, com quadro de amputação, a gente tem reduzido muito, a gente tem uma média de mais de 797 atendimentos no Instituto. Casos de trauma, que a gente tem visto muito grande, é um caso também que nós estamos publicando, um projeto de arma de fogo, destruindo a região nasomalar, frontomalar, região supraorbitária, média orbitária e a região do vômero. 8 dias depois devolvemos ele para a vida útil da fonoaudiologia, cursa com 4 anos.
Esse não tem atendimento médico, esse é um atendimento feito pelos fisioterapeutas, e de uma forma efetiva, porque a garantia de recuperação funcional é muito grande. Quais são as vantagens efetivas da fototerapia? São essas vantagens efetivas. Por um milagre, eu vou cumprir esses 5 minutos. Eu recebi essa frase de um grande amigo meu. Quando eu saí dos Estados Unidos, a universidade tinha mandado todo o meu instituto pronto, mas me faltava um microscópio especular para bactéria, para análise vetorial de bactéria. E um dia à tarde, indo à casa desse meu amigo em Nova York, ele me falou essa frase e veio com um presente para mim, e até hoje eu o felicito, que é o nosso querido amigo Morgan Freeman, que fez uma generosidade de um chá beneficente, onde eu pude terminar meu laboratório com uma microscopia. Eu tenho um laboratório de engenharia de tecidos todos prontos, só aportando a resolução para que a gente possa fabricar célula de forma gratuita. Visitem o Instituto Celular. Meu instituto ele fica em Itaipava, e um outro braço do governador. Aqui é o símbolo da minha universidade querida. Eu morava nessa casinha aqui pequena durante alguns anos, no pós-doutorado. Associação Brasileira de Práticas Integrativas e Complementares, que fez, através do nosso presidente, Dr. Clailson, acordar o movimento dos prescritores no Brasil. Deixo para vocês um grande carinho e um abraço enorme. É lógico que sem a graça do Eric, né? Como que eu chamaria da Mega Power, agora a próxima palestrante? Né? Estou brincando, mas o próximo tema, né? O Eric foi lá na terapia ocupacional, né? Afinal de contas, somos um conselho das duas profissões, e elas queriam tirar foto com ele também. E aí, então, agora, deixa eu achar aqui. Bem, eu não tenho um currículo dela aqui, então ela mesma vai se apresentar, que é a doutora Adriana Mendonça, né, nossa membro da Câmara Técnica de Fisioterapia Dermatofuncional do CREFIT 4, professora da UFTM em Uberaba, doutoranda, pós-doutoranda. Vem cá, ela se apresenta, Adriana Mendonça. Pessoal, não precisa falar meu currículo, que eu já dei palestra hoje, né? Acho que vocês ficam pensando assim, mas por que esse povo volta no palco, né? Que coisa impressionante. Na verdade, a doutora Maria Silvia Pires de Campos deveria estar aqui com a gente hoje, infelizmente teve um problema, e aí há um tempo, um pouquinho atrás, foi solicitada a substituição, então a gente que participou aí, né, como membro da Câmara Técnica, vem dar uma forcinha e vem dar mais de uma palestra. Mas eu achei interessante estar aqui hoje para falar para vocês de 2 temas bem diferentes. Então, pela manhã, a gente conversou sobre a questão de postura, sobre a questão da importância das técnicas posturais, da terapia manual. Isso foi importantíssimo. E agora à tarde, eu venho falando para vocês de uma alta tecnologia, que são as ondas de choque. Então, para mostrar para vocês que há como trabalhar muito bem unindo as duas coisas. Elas se completam, a gente vai ganhar mais efetividade nos nossos resultados, e eu não preciso ser 8 e não preciso ser 80. Então, eu tenho como trabalhar de uma forma bem produtiva, unindo mãos, unindo técnicas posturais, unindo altas tecnologias. Não me deram o apontador, está aqui. Vamos lá. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ondas de choque. Eu entendi que bastante gente aqui não é da dermato, acho bem legal estar aqui, porque é interessante que vocês possam entender, né, esse universo enorme que é a dermato. Tenho certeza que muitas pessoas com quem eu já estive até conversando hoje disseram isso. Nossa, nem imaginava que a dermato fazia tudo isso, então sempre é muito interessante. Então, falar um pouquinho de ondas de choque, né, falar um pouquinho de como elas começaram aí, né, na litotripsia, que são as ondas extracorpóreas, que vão, então, provocar uma energia suficiente para fragmentar as pedras renais. Então, elas aparecem lá na década de 80 para tratamento, então, dos cálculos renais. Bom,
As ondas de choque, elas são ondas, então, que se propagam muito melhor nos meios líquidos, claro, né? A manopla do aplicador, ela parece uma britadeira, e o barulho é de britadeira também. Então, na hora que eu até pedi para trazerem o equipamento, porque como eu entendo que muita gente, às vezes, não é da área, nunca viu o equipamento, é legal estar, inclusive, né, enxergando um pouquinho do funcionamento. Então, ele parece uma britadeirazinha mesmo. Esse equipamento, então, ele vai trabalhar com uma frequência baixa, entre 1 e 15 Hz, né? A intensidade, a energia dele é medida em milijoules por milímetro quadrado, e ela também, né, é baixa, tá? Se dividido em baixa, média e mais alta, vai de 0,07 a 1,2, até um pouquinho mais de 1,2. E, como eu disse, se propaga melhor, então, no meio líquido. Essa energia, ela pode ser de forma focalizada ou de forma radial. A forma focalizada, a doutora Luana colocou, é mais ou menos como aquilo que vocês viram no ultrassom. Na forma focalizada, a energia vai se concentrar para um ponto único, então é para situações em que eu tenha pontos mais específicos de tratamento. Então, eu tenho uma tendinite calcificada, eu tenho um ponto bem específico. Até melhor que se use, então, a focalizada. E a radial, né, que vai ter, então, essa dispersão, essa abertura da onda, e ela vai trabalhar de uma forma um pouquinho mais generalizada no tecido, sem se focar em pontos específicos. Quais são os efeitos fisiológicos das ondas de choque? Analgesia, né, por aquele efeito mecânico, que é um efeito similar do que acontece na massagem, por exemplo. Neovascularização, então melhora bastante o fluxo, né, na circulação. Remodelagem do colágeno, isso é uma coisa importantíssima, né, é uma das coisas assim, mais chaves das ondas de choque. Essa remodelagem do colágeno ocorre por um efeito que a gente chama de efeito piezoelétrico. Todo mundo aqui que é fisioterapeuta conhece o efeito piezoelétrico. Então, a energia mecânica, né, caindo lá sobre o osso, lembra isso da remodelação óssea? Se transforma em energia elétrica, que vai direcionar o osteoclasto para um lado, o osteoblasto para o outro, e aí vai ocorrer na remodelagem, né, daquele calo ósseo. Então, é isso que vai acontecer aqui também, auxiliando na remodelagem, no direcionamento, na organização deste colágeno. Aumento do metabolismo, até por conta do aumento do fluxo sanguíneo, do aumento do aporte de O2, e osteogênese, estímulo mesmo, né, da formação óssea. Então, usado em alguns casos aí de pseudoartrose. De uma forma geral, quais são as indicações das ondas de choque? Principalmente, o que a gente mais tem na literatura é para a tendinite calcificada. Então, quando eu tenho calcificação tendinosa, é uma das principais indicações, principalmente, sobretudo, na região do ombro, do supraespinhal. Fascite plantar, com ou sem esporão de calcâneo, epicondilite, bursite, pseudoartrose, que eu já tinha falado para vocês, tendinopatia de Aquiles ou do tendão patelar, tá? Pubalgia, retardo na consolidação, disfunção erétil, é engraçado, né? Mas assim, também é utilizada para disfunção erétil, né? O Eric não está aqui, se o Eric estivesse aqui. Ah lá, chegou. Ô, Eric, estou sentindo sua falta. Como assim? Você some? Ah, tá bom, então. Se você tivesse, já ia tirar sarro. Olha lá, ó, isso aqui serve para disfunção erétil. Não, mas não para isso. Celulite, né? Linfedema, então vamos lá para a área de dermato, para falar o que tem de publicação, e úlcera também. Então, aqui mostrando alguns artigos, estou trazendo um pouquinho de forma generalizada para vocês enxergarem o que está acontecendo. Eu queria saber onde que aponta esse laser aqui. Quem que vai me mostrar? Em que botão que aponta? Gatilho? Aqui. Achei. Bom, então só para a gente acompanhar, né, o antes e o depois. O antes e o depois, tá? Então a gente tem realmente, né, uma efetividade aí das ondas de choque no tratamento das tendinites calcificadas, no tratamento da fascite plantar também. Então, é uma energia mecânica, né? Imagina um ultrassom macro, né? Uma energia mecânica que vai favorecer o quê? Essa remodelagem do colágeno, portanto, essa quebra da fibrose, tá?
E essa reabsorção do cálcio principalmente. Então, onde tiver lá um tecido fibroso, onde tiver um tecido rígido, a gente vai ter uma efetividade lá das ondas de choque. E aonde estiver precisando de fluxo, de circulação, isso daí também vai ajudar. Então, eu trouxe até a título de curiosidade, porque não faz parte, né, da palestra, mas mostrando que, inclusive, ele é utilizado para disfunção erétil, e aqui com melhora do fluxo mesmo, né, do fluxo na região peniana, e isso acaba melhorando, então, né, a ereção. Vamos voltar, então, para a dermato, vamos falar como que essa onda de choque está sendo utilizada, qual que é a vantagem, né, de se utilizar as ondas de choque. Nós realmente não temos tanta literatura assim, não temos tanta evidência, então eu trouxe um dos artigos para vocês falando sobre o tratamento, né, de úlceras diabéticas, um estudo que fizeram comparando as ondas de choque com as câmaras hiperbáricas. E eles observaram que as ondas de choque foram bem mais efetivas para o tratamento de úlceras, né, plantares do paciente com diabetes, tá? Então, as ondas de choque foram bem mais efetivas, principalmente na melhora da taxa de perfusão no fluxo sanguíneo, tá? E a ativação celular também foi melhor nas ondas de choque do que na câmara hiperbárica. Então, é uma possibilidade de tratamento. Outra possibilidade é lá no linfedema. Então, no linfedema, eles estão fazendo um estudo aqui de linfedema grau 3, tá? Então, aqui a gente vai achar o linfedema grau 3. O que seria isso? Um linfedema com bastante fibrose. Então, eu tenho que lembrar disso, tá? Isso aqui é uma mega massagem. Vamos pensar assim, que onda de choque é uma mega massagem. Então, é realmente para o quê? Melhorar a elasticidade, flexibilidade de tecido mais rígido. Então, em linfedema grau 3, a associação, né, com outros recursos aí pode favorecer, uma vez que ficou muito claro, a doutora Mariane falou, né, tiveram outros palestrantes aqui que falaram sobre a questão da influência da fibrose na drenagem. Então, foi mostrado até em slides, né? Eu tenho tecido fibroso que começa a fazer o quê? Garrotear a circulação. Então, isso diminui muito o fluxo. Quando eu melhoro a condição desse tecido, tornando esse tecido mais flexível, mais elástico, menos rígido, eu melhoro a circulação, eu melhoro a captação desse líquido, por isso que é utilizado em linfedema. Aqui falando um pouquinho sobre as ondas de choque, né? Sobre as veias varicosas, porque há uma preocupação de que esses microtraumas eles possam provocar lesões endoteliais e possam estar gerando microtrombos, né, nessa circulação. Então, esse aqui foi um estudo que foi conduzido, onde eles avaliaram o indivíduo que seria submetido à safenectomia. Foi utilizada uma onda de choque com uma energia baixa, né, então a dose utilizada foi uma dose baixa. Foram aplicadas em 4 sessões de ondas de choque, com intervalos semanais. E depois, no ato cirúrgico, foi checada a condição do vaso, e eles não encontraram nenhuma lesão significativa no vaso, com essa dose na faixa, né, de baixa intensidade, mas eles encontraram um aumento do espessamento da parede. Então, eles falam que, inclusive, não provocou lesão e pode ser uma possibilidade de melhora de tônus vascular. Então, claro que nós, quando a gente fala de recursos que são novos, né, recursos, enfim, que são um pouco recentes na literatura, a gente precisa de um follow-up maior, e cuidados também, porque se usar altas energias poderia ser que prejudicasse ao invés de melhorar, mas há uma tendência de que isso possa, então, ajudar até na melhora do tônus desse vaso. Uma outra coisa, né, que eu trouxe é a questão da fibromatose plantar. Então, tecido rígido, tecido fibroso, né, a onda de choque, tanto radial quanto focada, pode estar auxiliando, e aí, então, mostrando que há uma melhora nessa fibromatose, né, nesse tecido rígido aí da região da planta do pé, após o tratamento com ondas de choque. E depois a gente vai lá, então, para a celulite, uma vez que a celulite, a gente vai ter fibrose, que é uma das indicações desse recurso, e a gente vai ter um déficit circulatório. Então, é muito importante também, né, que a gente entenda a fisiopatologia e o que o aparelho provoca de efeito e qual é o resultado que eu vou poder
ter com a aplicação desse recurso. E aí a gente observa, então, no pós-aplicação das ondas de choque, que ocorre uma melhora na microcirculação, o tecido, então, se torna mais vascularizado, né? E que também há até um estímulo aí, né, no tônus dérmico. Então, a derme também aumenta um pouquinho a sua estrutura, melhorando um pouquinho o tônus dessa pele, um pouquinho a flacidez, e acaba dando um aspecto interessante na celulite. Aqui vem um outro estudo também com celulite, mostrando a diferença entre 2 tipos de aplicadores, um radial e um focado, no tratamento da celulite, né? E fala que ambos os recursos tiveram um efeito também interessante, mas que o efeito ele teve mais condicionado, como mostra nesse estudo, a energia que foi depositada, né? Do que propriamente dita na forma de aplicação, como ela foi feita. Então, nesse estudo que está à nossa direita, eles não encontraram diferença significativa após a aplicação, né, com uma energia muito baixa, de 0,01 milijoules por milímetro quadrado. Já no da esquerda, eles usaram 0,35 e já observaram uma melhora, né, bem significativa, saindo de 10 para 6, né, naquela escala de Excel, que vai classificar de 1 a 15 a gravidade aí da celulite, ok? Aqui vai falar um pouquinho, então, sobre essa questão do que eles estão chamando de onda de choque fracionada, né, que vai dar intervalos entre os pulsos aí, falando que pode inibir a inflamação, né, melhorar aí a espessura do tecido, tá? Melhorar a cicatrização, tá? Melhorar o fluxo sanguíneo, a oxigenação. Então, tudo isso pode ser melhorado com as ondas de choque. Okay? E aqui, por último, ele vem fazendo, essa é bem recente, é uma meta-análise que foi feita para o tratamento de celulite, que foi publicado agora em 2017, e vem falando um pouquinho que, eu não me lembro se foram 16 artigos que eles encontraram no final, né? Ou 12, eu não me lembro ao certo, mas alguns controlados, randomizados, e aí eles falam que tanto a focada quanto a radial mostraram efeitos positivos e que são realmente um recurso que pode ser considerado para o tratamento do fibroedema geloide. Os tratamentos eles são baseados em quantidade de pulso depositada por área, né? Então, uma média aí é de 1.500 a 2.000 pulsos, embora alguns autores até falem 1.000, 1.500, mas a média é entre isso, tá? 1.000 a 2.000 pulsos mais ou menos, uma frequência entre 5 e 10 Hz, né? Pressão de 2 a 4 bar, porque você tem tipos diferentes de aparelhos, né? Se ele é pneumático, eletromagnético, tá? A superfície tratada é medida em milímetros quadrados, né? Avaliar a questão da área do aplicador, o tipo de aplicador, se é focado ou se é radial, e a densidade de energia, que é medida em milijoules por milímetros quadrados. E aí, como eu não sei se todo mundo já viu, cadê o Eric? Eric, bora lá, bora lá. Eu pedi para subir, como a gente tinha um aparelho aqui, pessoal, então assim, eu não sei se todo mundo já viu, né, uma aplicação, e aí eu vou pedir para o Eric, então, poder... Cadê meu gel? Tá aí o gel? Olha lá. É o quê? Lubrificante? É um gel lubrificante. Bom, pessoal, e o que eu queria deixar de recadinho para vocês, eu vou fazer a aplicação só para vocês entenderem como que é isso aqui, como que funciona, tá? Mas dizer para vocês assim, se eu tenho um aparelho que melhora a estrutura do meu colágeno, que pode ajudar na reorganização desta molécula, lembrem o seguinte, por que não associar isso à terapia manual? Porque quando eu altero a estrutura do colágeno, e muitas vezes eu altero ela temporariamente, principalmente quando eu atuo sobre as pontes de hidrogênio. Essa desestabilização é muito rápida, ela retorna rapidamente. Então, por que não uma onda de choque associada a uma terapia manual, associada a uma técnica postural? Posso afirmar para vocês que esses resultados vão ser infinitamente melhores, tá? Vamos lá, então? Você me dá um braço? Te dou. Um braço? Você me dá um Opa, braço? claro. Então, tá bom. Você veio hoje explodir cabeças aqui, né? Ali, ó.
divide esse. Eu não preciso falar nada. Você precisa falar, eu seguro uma mão. Aqui, essa aqui pra mim, isso, pronto, tá? Só um pouquinho. É a única coisa que eu preciso saber, vai doer, vai ficar sequela. Eu vou emagrecer, pelo menos? Forte. Ah, aí não tem gordura. Pessoal, eu preciso usar o meio transmissor, né? Isso é uma energia mecânica, né? Como um ultrassom, tá? Então, eu preciso de um meio transmissor. Quanto mais gel eu tiver, maior é a transmissão da energia mecânica, sem sombra de dúvidas. Então, como eu disse para vocês, lembra que eu brinquei? É uma britadeira? É realmente uma britadeira, tá? Gostoso. Eu dormiria com isso muito fácil. Ó, fácil. Tem como explicar? Nessas áreas é gostosa, mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Em cima de periósteo é bem chato, tá? Principalmente esse periósteo, a membrana que deixa o osso. Cotovelo. Vamos fazer um cotovelo, só pra entender. Uma dorzinha gostosa. Então, pessoal, a gente vai só definir a quantidade de pulso, né, que a gente vai utilizar, a energia por área, a técnica de aplicação. Na verdade, você pode fazer horizontal, né, e vertical, tá? Não tem uma sequência de aplicação, então você vai fazendo linhas, tá? E vai fazendo essa aplicação. Né? Muito simples. E tem um tempo de vida útil. A vida útil do equipamento, ela tem relação com a quantidade de pulsos que ele emite. Então, ele tem um contador. Ele vai contando quantos pulsos emite para que você saiba, então, o tempo de vida útil mesmo do seu aplicador. Tá? Mas aí troca só essa parte, não joga tudo fora não, né? Pergunta pro fabricante aí. Vou ali fora mesmo perguntar. Ele nem para, ele nem interrompe, né? Ele não interrompe. Você selecionou a quantidade de pulsos que você quer e você tem que até terminar, né, aquela quantidade de pulsos. A gente colocou 2.000, 4.000. Ixi, vai demorar. Vamos conversando aqui, né? Não tem nenhuma... Não vai acontecer nada comigo, assim, de ruim. Eu espero que não. Ouvindo isso de uma pós-doutora, tô bem seguro. Não tem muitas informações de efeitos assim, e ruivos nunca foi testado, eu acho. Então, Você sabe que... diferença, aplicação em ruivos. Sabe que tem um estudo que mostra que ruivos tem mais problema... nada a ver, mas tem mais problema de dentes, porque eles não gostam de ir no dentista, porque eles sentem mais dor. Ah, vai. Pior que tem esse estudo de 2004. É verdade. Por que sente mais dor, ruivo? É verdade. Chupa! É o quê, Davis? 30% a mais de anestésico que a gente tem que tomar. Verdade. O que será que o metabolismo de vocês tem de diferente? Ah, raridade, tá, entendi. Então, ó, veja bem, não sei. É a primeira vez que eu faço no ruivo. Pode ser que eu morra. Não sei qual é o efeito colateral, de verdade, não sei. Faltam só 1.200 choques. Sem expulsos. Ó, já secou bem. Você já não está sentindo a mesma coisa que você estava, né? Tem que ter bastante condutor, tá, pessoal? Se não tiver, até o efeito é diferente. Quando começa a secar, não tem a transmissão da energia, né? Então, eu perco... Olha lá. Eu perco, né, parte da energia. Você está sentindo diferente? Aí, tá? Então, eu tenho que ter bastante gel mesmo. Não pode economizar na quantidade de gel, tá? Não é a máquina que está diminuindo a intensidade? É a quantidade do gel, isso? Gel, a quantidade de gel, tá? A máquina está na mesma intensidade, ó. Ó, secou o gel, já não transmito direito, ó. Você gostou disso? Em cima do osso, não. Não. Alguém aqui já conhecia onda de choque? Ninguém conhecia? Não? O pessoal aqui não gosta muito de levantar a mão. Galera, é bem importante levantar a mão quando a gente pergunta alguma coisa. Pergunta de novo, vai. Alguém aqui conhecia onda de choque? Então vamos mudar. Quem não conhecia onda de choque?
Aê! Mesmo assim não foi todo mundo, você percebeu? A galera tem vergonha. Eu acho também que é legal. Você se viu? E aí eles têm vários tipos de aplicadores, né? Tá? Olha, eu já finalizei, só tá terminando os pulsos aqui. Você não pode parar no meio. Agora deu. Tá? Pode interromper, né? Tudo bem? O braço tá em pé? O cotovelo não tá muito no lugar, não. Tá muito no lugar? Não tem problema, eu dou conta. Gente, era isso que eu tinha que falar para vocês. Obrigada, viu, pela oportunidade. Eu estou à disposição. Nesse último slide tem o meu contato. Então, vocês podem anotar o meu e-mail. Se houver alguma coisa que eu puder ajudá-los, eu estou à disposição. Obrigada, tá? Eu acho. Eu sabia que não era pra eu não descer, não, gente. Ó. Calma, que eu de paciente, apresentador, não tá fácil. Agora, só explicando porque eu não estava aqui, né, na última palestra, o que aconteceu que o apresentador sumiu. Não era diarreia, tá, gente? Eu tô bem. A galera que perguntou, você tá passando mal? Não, eu fui ali na terapia ocupacional, conversar com o pessoal um pouquinho, e acabou atrasando um pouquinho, porque eu falo pouco, né? Eu não fico falando muito. Aí acabou atrasando um pouquinho, tá? Agora é o seguinte. Oi. Então tá. Então obrigado. Obrigado, viu? Ó, ano que vem já está garantido. Peço, já garanto, já está garantido que eu venho. Eu venho para fazer o outro braço no ano que vem. Para ficar igual, porque senão, né? Agora é o seguinte, a nossa próxima doutora, lembra que eu tinha falando sobre os riscos dessas altas tecnologias? Agora sim, esse é o nosso tema. Assim que eu achar o papel. Isso, agora sim. Então é o seguinte, os riscos dessas altas tecnologias, porque a gente fala, pô, isso é tão inovador, tal, mas a gente nem sabe todos os estudos, tudo que pode acontecer, e é por isso que agora a nossa próxima palestrante, a doutora Mariane Fernandes Ribeiro, ela é fisioterapeuta pela Universidade do Triângulo Mineiro, doutora em Ciências da Saúde e docente do curso de Fisioterapia da Faculdade de Patos de Minas. Eu quero uma salva de palmas para a doutora Mariane Fernandes Ribeiro. Cadê? Para encerrar com chave de ouro o Evidence. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Crefito para estar aqui falando para vocês hoje nesse evento que está sensacional. Parabenizar também pelo evento maravilhoso. Agradecer também à professora Adriana. Gente, eu falei que ela ia encerrar com chave de ouro, mas não vai. Quem vai encerrar é o doutor aqui, tá? Tem mais uma palestra depois, só avisando. Então tá bom. Agradecer também à professora Adriana, que eu tive o prazer de conviver com ela por muito tempo na UFTM, é uma grande amiga. E eu fiquei numa situação complicada aqui agora, porque depois de tanta coisa boa que a gente viu, dessas altas tecnologias, eu vim falar das coisas ruins dela, né? Mas eu não estou aqui para falar mal delas de forma alguma. Elas são excelentes e a gente viu, a gente tem prova de que são excelentes recursos. Só que a gente tem alguns problemas em relação a elas e a função também desse evento é alertar vocês a isso, quanto a isso. Então, as altas tecnologias são procedimentos menos invasivos, considerando outros recursos, inclusive recursos médicos. Eles trazem uma satisfação enorme para os pacientes, porque a gente viu a quantidade de resultado positivo que elas têm. E esses excelentes resultados, muitas vezes, acontecem em pouco tempo, realmente. É claro que, junto com as outras técnicas, todas elas vão trazer esses resultados de forma rápida em relação a outros recursos. E a maioria dos artigos que a gente vê relata que essas técnicas
são seguras e com efeitos adversos mínimos. Só que procurar isso na literatura também não é fácil. Poucos artigos relatam as complicações, relatam esses efeitos adversos. Mesmo estudos que fazem a comparação pré- e pós-tratamento, se tiveram alguma complicação, talvez não relatam. E fotos disso em artigo não se vê. Um relato de caso clínico com alguma complicação a gente também não vê. Muito pouco. E a gente sabe que elas têm um potencial de ter riscos e complicações, sim, e vários colegas já falaram isso aqui para vocês. E isso, inclusive, está descrito no Acórdão 293, né, da fisioterapia dermatofuncional, o que é risco, descrito pela Anvisa e considerado também pelo COFITO. Risco é qualquer procedimento que tenha probabilidade de um efeito adverso à saúde, causado por um perigo ou perigos existentes. Então, que eles têm potencial de causar algum risco, algum dano à saúde do paciente, do cliente, que a gente faz esse procedimento. E, independente desse risco, gente, é um risco para o paciente e é um risco para o fisioterapeuta, ou não fisioterapeuta, né? Que é o que a gente falou hoje o dia inteiro isso também. A gente sabe que muitos desses recursos não são operados apenas por fisioterapeutas. E talvez quem mais precisava de ouvir o que eu vou falar aqui hoje não está aqui. Porque vocês estão aqui buscando conhecimento, eu também aprendi muito hoje, e vocês que estão aqui estão compromissados com a fisioterapia dermatofuncional. Porque é um evento gratuito, é um evento de único dia, e muitas pessoas não participam. Então, parabéns para vocês que estão aqui e que eu tenho certeza que vão sair daqui falando muito bem da fisioterapia dermatofuncional. Dos meus colegas que palestraram ou dos meus colegas que já estão na área há muito tempo, carregam esse nome. Mas muitos aqui, como a gente já falou, são alunos ainda, tem pessoas leigas. Eu tenho certeza que o Eric vai falar muito bem da dermatofuncional a partir de agora para todo mundo, vai divulgar. Com certeza. Com certeza, já estou falando. Inclusive. Isso aí. Só que também divulguem algumas coisas ruins que eu vou falar. Por quê? Porque hoje a gente tem um mercado clandestino muito grande desses equipamentos, dessas máquinas que são clonadas, máquinas sem registro na Anvisa e no Inmetro, e essas máquinas, com certeza, vão trazer um risco e uma complicação muito grande. Máquinas que são operadas por pessoas que não têm nenhum tipo de treinamento ou não têm a formação que ela tem que ter para fazer o procedimento. Outra coisa, mesmo que seja um fisioterapeuta, a gente tem que ter cuidado com o nosso equipamento da alta tecnologia. Manutenção preventiva, manutenção corretiva e calibração. A gente viu aqui que criolipólise, por exemplo, radiofrequência, a gente monitora a temperatura. Esses equipamentos nos dão essa temperatura. Talvez não seja a temperatura real que esteja no tecido. E se esse equipamento não está calibrado, aquela temperatura que eu ver no visor do meu equipamento, porque ele praticamente faz tudo sozinho, a gente vai lá e escolhe. Só que, se o meu equipamento não estiver em boas condições, a gente vai ter a fidedignidade de que aquela temperatura está acontecendo no tecido do meu paciente? Então, gente, muito cuidado quanto a isso. A prática clínica levada pelos conceitos mercadológicos estão prostituindo e estão denegrindo o nome da fisioterapia dermatofuncional. A gente tem que fazer as coisas com responsabilidade e com consciência. E essas questões aqui não são teóricas que eu estou falando, não é de dosagem ainda, né? São questões de ética profissional, né, de cuidado com o paciente, mas que acontecem. Então, como eu comentei, um profissional, mesmo que seja habilitado para fazer o recurso, não é treinado, não tem a prática, ou então a gente vê muito por aí também profissionais que não podem utilizar e utilizam. A gente sabe que a fiscalização e a preocupação com isso é muito grande, mas ainda pouco se faz.
Então, se vocês souberem de alguma coisa, o CREFITO também ele não consegue fazer tudo isso sozinho, né? Ele precisa do nosso apoio. Então, essa é uma questão importante também. Essa questão da anamnese e a avaliação já foi muito bem falada aqui também. Como que eu vou prometer resultados e indicar um recurso para um paciente que eu nem conheço, que eu nem vi? Então, a avaliação e a anamnese devem ser minuciosas nesses pacientes. Por quê? Por meio disso, vocês vão saber indicar, mas também vão saber contraindicar aquele recurso. Senão, a gente vai estar prometendo coisas que não vão acontecer, né? Talvez esse paciente não é elegível para esse recurso que você quer utilizar. E dúvidas quanto ao real benefício e a segurança. Na literatura, como eu comentei, pouco se fala sobre riscos e complicações. Há uma variação muito grande entre os parâmetros dos equipamentos, o mínimo, o máximo, o que deve ser usado, o que não deve. Então, tem-se na literatura, tem no manual do aparelho, mas quais são os efeitos disso? Então, ainda precisa de muito estudo. E eu vou passar para vocês algumas coisas das altas tecnologias que já foram faladas aqui, como a criolipólise. Esse estudo foi falado, inclusive, pela doutora Priscila. Ele foi realizado com 251 pacientes e tratados 740 áreas. E dessas 740 áreas, foram relatados realmente poucos efeitos adversos ou poucas complicações, como 5 casos de paniculite agressiva, né, uma paniculite mais intensa, com formação de nódulos fibróticos subcutâneos, muito provavelmente por uma reperfusão que não foi bem realizada, dor tardia com uma duração por mais tempo e hematomas. Até então, né, na literatura, os efeitos adversos são relatados que são pequenos e complicações que não são importantes ou que não trazem muitas sequelas. Mas a gente vai ver que não é bem assim, né? Alterações transitórias na função sensorial pode acontecer, só que sem lesões a longo prazo. Pequenas alterações a níveis lipídicos ao longo do tempo, mas que também dentro dos limites normais. A gente tem que observar bastante as contraindicações, como eu falei, e o grupo de risco. Na criolipólise, grupo de risco, crioglobulinemia, urticária ao frio. Então, muitas coisas a gente consegue identificar numa avaliação bem feita. E os efeitos colaterais principais relatados com a criolipólise, hérnia, edema, dor crônica, coceira, foram menos. Mas o que a gente mais vê são queimaduras, úlceras, bolhas, hiperpigmentação e, frequente também, a hiperplasia depositária paradoxal. Mas a queimadura criogênica é a que mais tem se falado e a pessoa procura você para ter um tratamento para ficar melhor, né, para ter um corpo melhor, para perder gordura, e acaba saindo de lá com a queimadura, e que muitas vezes essa queimadura ela vai trazer sequelas que são irreversíveis ou que são difíceis de ser tratadas depois. Principalmente por máquinas que variam a temperatura de forma anormal. Então, lembra que eu falei da máquina com registro na Anvisa, da máquina revisada, da máquina bem calibrada, o uso incorreto ou a reutilização da manta, da membrana anticongelante. Tem gente que utiliza aquela manta em mais de um paciente. Às vezes, a manopla suga aquela manta e o terapeuta, o fisioterapeuta ou quem estiver manuseando essa máquina, né, reaproveita a manta. Ou então, uma manta que não tem uma boa qualidade, porque essa manta também tem que ter registro na Anvisa. E as melhores marcas são, às vezes, internacionais, elas são caras, e tem gente que reaproveita ou que utiliza manta de má qualidade. Então, esses aqui são alguns casos de queimadura pela criolipólise. Poucos na literatura relatados, foto nenhuma e poucas encontradas na internet.
e o que a gente não vê. Isso daqui, alguém denunciou, alguém colocou a boca no trombone e falou que aconteceu. E aquelas que acontecem que a gente não fica sabendo, que não é relatado na literatura. Local de realização que, aqui, pegando o umbigo, isso já foi falado hoje, né, que não é o ideal no posicionamento. Queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau. E a radiofrequência? A literatura também relata que não tem efeitos adversos ou complicações frequentes, a maioria dos artigos. Mas os efeitos colaterais que são temporários e que são mais comuns, eritema e edemas leves, e as principais complicações também, queimadura por falta de controle de temperatura ou realizada caso haja alguma contraindicação. Então, esse estudo aqui que eu trouxe para vocês, ele avaliou a estrutura do colágeno após a aplicação da radiofrequência com uma passada de alta energia, comparando com múltiplas passadas de baixa energia. E o resultado é que as passadas múltiplas e de baixa energia, elas trazem um menor desconforto para o paciente, com um menor efeito colateral e melhores resultados clínicos. Opa, então, um artigo aí dando uma luz para a gente do que fazer, né, para evitar esse efeito colateral. A associação da radiofrequência com outras técnicas é comum, então, equipamentos que utilizam, por exemplo, a radiofrequência, infravermelho e o vácuo em dermologia, só que também pode aumentar o risco de complicação em alguns casos, né? Hematomas extensos numa área aqui, na região interior de coxa, hematomas extensos, então um risco quase de queimadura também, né, com esses equipamentos. A radiofrequência fracionada quase não tem estudos, ela é muito semelhante ao laser de CO2 fracionado, então, principalmente questões de infecção, queimadura também podem acontecer. Luz intensa pulsada, hipercromia, hipocromia pós-inflamatória pelo uso em peles que não são ideais para serem realizadas, por exemplo. Aqui estão algumas imagens de queimadura. Então, a pessoa vai para tratar, para rejuvenescer, e sai cheia de marcas. Hipocromia depois de queimadura, após o tratamento na estria. Queimaduras também no dorso da mão. Aqui, manchas hipercrômicas após a queimadura por luz intensa pulsada. E a remissão dessa hiperpigmentação após o tratamento. A hipertricose paradoxal é um efeito colateral relatado também, que forma-se uma penugem em áreas adjacentes àquela que foi aplicada, e provavelmente os artigos falam que isso provavelmente ocorre por uma dissipação da energia, e ao invés de inibir, ele estimula os folículos pilosos. Efeitos adversos como alergia, foliculite, rush cutâneo, e, principalmente, também as alterações oculares, uveíte, descolamento de retina. Eu encontrei um artigo que relatava um caso de descolamento de retina com luz intensa pulsada e até mesmo cegueira permanente, porque tem gente que realiza ainda sem óculos de proteção. É uma coisa tão simples, né? Tem como se proteger, por que não usa? Nesse estudo, eu achei interessante que ele associou o uso do laser e da luz intensa pulsada com neoplasias, com lesões cancerígenas, principalmente de pele, carcinoma e melanoma. E eles relataram que a segurança a longo prazo ela não pode ser confirmada, até porque não tem muito estudo, mas que a luz intensa pulsada ela utiliza uma radiação não ionizante, então não afeta as cadeias de DNA, então, portanto, não tem preocupação com o desenvolvimento de neoplasia. Mas eles ainda advertem cautela e investigação. O laser, a doutora Temis já comentou bastante coisa, muito pertinente, sobre as lesões e as complicações que podem acontecer. Elas estão relatadas nos artigos, principalmente quanto à aplicação de pulsos sobrepostos, múltiplas passadas, seleção inadequada de pacientes para realizar.
Então, há bolhas, crostas, queimadura, infecção, que é pouco frequente no laser não ablativo, hiperpigmentação pós-inflamatória, a hipopigmentação, hipertricose paradoxal, complicações oculares, reações alérgicas. Aqui algumas fotos para vocês dessas complicações. Então, essa paciente foi tratar manchas de nascença e acabou sofrendo queimaduras, queimadura com laser de diodo, queimadura na face. São as principais. Hipocromia, hipertricose. Mas já? Ixi, então tá, vou correr. Esse artigo mostrou em relação ao fototipo de pele, que também já foi bem colocado. Então, fototipos de pele mais alto, muitas vezes é contraindicado, ou então os riscos são bem maiores. Aqui, hiperpigmentação, em fototipo de pele 5, hipocromia após a depilação a laser. Na carboxterapia, poucos estudos falando sobre complicações, né? Tem a questão da infecção, controle da velocidade, do volume do gás. Em relação à embolia gasosa, na literatura não tem nenhum caso descrito, porque esse gás tem uma difusão rápida, um poder de difusão importante, e isso é rapidamente absorvido e eliminado. Isso diminui o risco da embolia gasosa. Ultrassom focado, eu gostaria de destacar essa imagem, que foi descrita em um artigo para mostrar os benefícios do ultrassom focado, sim, mas teve um caso de complicação. Então, eles relataram que pode ter sido pela reflexão de onda. Então, quando o ultrassom ele atinge uma superfície óssea em determinado ângulo, isso leva à reflexão da onda. Então, superfícies ósseas devem ser aplicadas, né, com bastante cuidado. E, além disso, o risco de trombose devido à lesão endotelial que ela pode levar. Ondas de choque. Poucos estudos, como foi comentado. Os efeitos adversos nesses artigos são mínimos. E esse estudo reforça o que já foi dito também em relação à gravidez e o risco de aborto e o risco de deformidades, de malformações. Esse estudo foi realizado em embriões de frango, de 3 ou 4 dias de desenvolvimento, que correspondia a 3 ou 4 semanas de gestação. Então, eles focaram principalmente naquelas questões que foram comentadas de o uso e não saber que está gestante. Então, fiquem atentos quanto a isso também, porque o risco é grande e a gente sabe que tem. Esse estudo foi realizado, ele é internacional e nas bases de dados americanas, a FDA tem um site onde são relatados casos de complicação, e esse estudo analisou essas complicações, sendo que as altas tecnologias que mais apresentaram complicação foram a radiofrequência, laser de diodo, a luz intensa pulsada. E isso é super interessante porque eles relatam as complicações nesse site, não para ferrar, mas para acordar em relação à eficácia daquele equipamento, ao parâmetro que está sendo utilizado, e isso é muito importante. Então, mesmo que haja complicação, gente, na literatura é bom estar descrito. A gente enriquece o nosso conhecimento com isso, não utilizar. Só que a gente sabe que, muitas vezes, a gente não tem a clareza desse equipamento, né? As complicações estão aí, porque máquinas estão sendo operadas por pessoas que não têm a formação, que não têm o treinamento, ou máquinas que não são ideais, né? Não estão registradas, não estão ok para serem utilizadas. Mas, né, eu acho que aqui a gente já está dando um grande passo para a fisioterapia dermatofuncional. Era esse o recado que eu gostaria de falar para vocês. Estudem, pesquisem, publiquem, né? Os meus colegas aí fazem esse trabalho belíssimo já. Então, eu acho que quanto mais informações a gente tiver, menor a chance da gente ter risco e complicação na alta tecnologia, e a gente fortalece a nossa classe, fortalece a fisioterapia dermatofuncional. Ok? Obrigada.
Ou seja, a alta tecnologia é maravilhosa, ela pode ser de fato transformadora, mas tem que ter capacitação, tem que ter conhecimento. Tem que ter cautela, tem que ter responsabilidade. Eu imploro isso, eu como paciente, eu imploro que vocês tenham isso. Com certeza. Por favor, muito obrigado. Você volta daqui a pouco pro palco, você sabe, né? Agora sim, para encerrar com o... Quer dizer, não é bem encerrar, eu tô meio megalomaníaco com esses 2 microfones, mas eu já vou entregar aqui para ele. Ele vai voltar agora ao palco, o doutor Marcos Vinícius Pinto, por favor, agora sim para falar sobre o acordão de prescritores, é isso? Prescritores e solicitação de exames. Uma salva de palmas para o doutor. Quando é você nervoso, não sei De novo, boa tarde a todos. É muita fumaça, um negócio doido, né? Na verdade, os prescritores surgiram dentro dessa resolução. Um recadinho que eu esqueci. Perguntas para o Papo Reto, o post já está lá no Facebook, hein? Assim que acabar dele, a gente começa o Papo Reto. Se você tiver alguma pergunta, deixa lá, tá bom? Essa resolução provocativa do nosso Conselho Federal culminou que o nosso grupo fosse montado para desenvolver o trabalho dos prescritores, né? Mas ele veio movimentado por solicitação do Ministério da Saúde, junto com a Portaria 971/2016, que normatizava as práticas integrativas e complementares e colocava o fisioterapeuta dentro de um status quo de prescritor. Para que isso pudesse acontecer, esse status quo pudesse acontecer, foi reunido essas cabecinhas para pensar em relação aos prescritores. Dr. Clailson, da Associação Brasileira de Práticas Integrativas e Complementares, Marcos Vinícius, querido Livaldo Parisotto, da Universidade Federal de São Carlos, e o Dr. João, da Universidade de São Paulo, que hoje se encontra em pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia. Esse trabalho foi extremamente bem desenvolvido. Nós levamos 4 anos reunindo sistematicamente em Brasília. Nós estudamos mais de 8.500 artigos, dentro dos fatores de evidência científica, partindo do 1A até o nível 5. E tivemos a cooperação internacional de mais, de fato, de 8 países. Eu vou contar a Alemanha por último, mas a Alemanha deu um suporte que não foi tão intenso quanto a Inglaterra, nos deu aonde o fisioterapeuta inglês já prescreve antibióticos há mais de 40 anos. Esse trabalho chegou a essa carta provocativa da Associação Brasileira de Práticas Integrativas e Complementares, e o nosso grupo de trabalho foi formado. De fato, o que soma ao fisioterapeuta essa quebra de paradigma? É poder prescrever com consciência, obviamente com treinamento, obviamente com uma carga horária compatível, e isso, de fato, só vai acontecer se nós tivermos o entendimento da mudança do modelo conceitual da farmacologia ministrada nesses cursos. Pasmem, fisioterapia tem 60 horas pelo Ministério da Educação, nutrição 50 horas, odontologia tem 80, pouquíssima, para que prescreva-se até psicotrópico. Não se assuste, a medicina na carga horária de 140 a 200 horas, muito pouco para se prescrever. Qual foi o agente travancador? Foi o nosso colega. Uma grande massa de fisioterapeutas não queriam que o acórdão saísse. Só que, graças a Deus, nós fizemos uma sensibilização enorme, muito grande, com muita responsabilidade, e quando fomos à opinião pública, foi mais de 95% de aceitação do nosso movimento do acórdão, que não vai impactar o Marcos com 51 anos ainda, mas vai capitanear uma geração enorme que está chegando, porque a indústria farmacêutica vai entrar nessa graduação, a indústria farmacêutica vai fornecer pesquisa, novos trabalhos vão ser atualizados. O mais incrível é quando você pega a medicina com 140 horas. Não são tantas horas para a prescrição. Então, nós começamos a entender competências e habilidades e chegamos a uma conclusão pelo Ministério da Saúde
pelo Ministério da Educação, compatriado ao Ministério da Saúde, no artigo 6. Todo o conteúdo essencial do curso de graduação em fisioterapia deve estar relacionado em saúde e doença. Todos. Número 1, ciências biológicas e saúde, inclui-se conteúdo. 2, conhecimento biotecnológico, permite incorporar inovações tecnológicas inerentes à pesquisa e prática clínica do fisioterapeuta. Por favor, Einstein, Nikola Tesla, Edison não tinham evidência científica. Qual foi o grande vulto desde que surgiu a medicina baseada em evidência, nos idos de 82, compartilhado na fisioterapia no início de 2002? Never, nada, a não ser o Viagra e a não ser a metformina. Com esse tipo de acesso, nós temos condições efetivas e reais de trazer ao fisioterapeuta uma realidade exequível de vida, de acesso principalmente ao doente da urgência e da emergência. Segundo ponto importante, as diretrizes curriculares nacionais de 2017 ampliam a habilidade por competência do fisioterapeuta, porque os inclui na prática integrativa, orienta a cadeira de farmacologia 1 e 2, aumenta o nível de procedimento invasivo, propõe o diagnóstico funcional e, principalmente, traz para a gente uma resolução partilhada da Presidência da República que dá direto o evento privativo do médico. E esse evento privativo do médico não inclui somente injetáveis. Existe uma fronteira transdisciplinar que favorece efetivamente o ingresso de novas tendências e tecnologias. Nós, da associação, gostaríamos de trazer até vocês que, de fato, eu estou apertando o laser aqui, mas acho que a bateria está fraquinha. Mas vamos lá falando. Florais, 60 horas, que é o que nos deu mais trabalho, porque o nível de evidência científica é 0, mas é importante. Terapia fotodinâmica, a minha área de militância, são 60 horas. Homeopatia e antroposofia são 500 horas. E a fitoterapia e a fisioterapia ortomolecular, 400 horas, onde você apostila no Conselho Regional da região e a Associação de Práticas Integrativas e Complementares já começa a criar orientação da mudança comportamental de um carimbo, inclusive ao direcionamento do novo receituário. Um grande pé de discussão vai ser a terapia fotodinâmica. Nós temos que nos preparar muito, porque isso vai envolver a Anvisa diretamente, porque as receitas vão ter que ser controladas do fisioterapeuta. Já existe a distribuição disso às farmácias e ao Conselho Federal de Farmácia, para que tenha um entendimento disso, porque a prescrição, por exemplo, de antibióticos, anti-inflamatórios e corticoides só vão acontecer para a terapia fotodinâmica, marcador celular, pomada e até comprimido, e dentro da compatibilidade de treinamento de 60 horas. Então, não é sair prescrevendo de modo aleatório, é dentro do comportamento clínico da fisioterapia para a terapia fotodinâmica, esses alopáticos. E essa discussão madura vai ter que acontecer do federal, distribuído aos conselhos regionais, para que, patriadamente, possamos chegar até vocês com uma informação cada vez mais fidedigna em relação a isso. Mediante a solicitação de exames complementares, que está dentro dos prescritores, porque você não prescreve se você não solicita exames complementares, eu trouxe 2 livros de 2 fisioterapeutas que trabalham diretamente e efetivamente nos exames laboratoriais. O Alexandre e o professor Gleidson. A interpretação neurofuncional e a interpretação de exames laboratoriais. Se nós formos analisar com muita frieza, o fisioterapeuta pode pedir exames complementares? Por favor, chega a ser pífio esse tipo de comportamento. Nós somos clínicos, nós somos cerebrais, nós não somos operacionais. Nós não trabalhamos com desligar e ligar botões de máquina, porque qualquer oligofrênico faz isso. Qualquer hospital psiquiátrico que vocês pegarem um oligoide e treinarem ele a ligar e desligar uma máquina, ele vai fazer com uma precisão mais rápida.
mas nós pensamos com a quantidade de cromossomos padronizados e podemos verificar claramente que se a gente não prescreve um exame complementar, nós não podemos prescrever nada, nem a nossa clara e científica fisioterapia. E o mais interessante disso, o mais interessante é que o COFITO tem todas as determinações, como o Conselho Nacional de Saúde, que determina que a prática do fisioterapeuta é complementação de exames complementares. Se vocês visualizarem o Júri Brasil, nós temos vários processos cautelares que fisioterapeutas ganharam e os outros conselhos recorreram e perderam, porque é patriado o direito de prescrever exames complementares. Isso é uma praxis epistemológica da clínica do fisioterapeuta. Então, é chover no molhado em relação. O mais importante não é entender se podemos ou não, porque é muito claro que podemos. É pensar de novo nessa mensagem que eu deixo para vocês, a diferença de uma porca viva com uma porca de rosquear. Esse é o nosso principal problema. Porque se a gente não consegue ter esse entendimento, e eu demorei muito para ter esse entendimento, e eu te juro que eu fui lá no pós-doutorado ver esse entendimento, porque eu cheguei com a mentalidade fechada, cartesiana, e que só via o meu umbigo. E a partir do momento que eu comecei a ver a pluralidade do processo, eu comecei a entender que nós éramos mais. A prescrição de exames é real e efetiva e clara, com o amparo legal do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Os prescritores é uma grande realidade. Muito processo dos prescritores vão acontecer para o nosso crescimento. A associação nossa de práticas integrativas e complementares está se preparando para isso. Nós vamos fazer uma comunicação ao Conselho Federal de Fisioterapia e justamente para provocar a Anvisa em relação à normativa dos fotofármacos. Porque fotofármacos são substâncias que são fotoativadas pela luz. E quando nós falamos em fotofármacos, nós estamos falando de uma cadeia livre esteroide, corticoide e antibiótico terapia. E o céu é o limite. Viva a fisioterapia! Estamos crescendo de forma efetiva. Há um trabalho belíssimo desenvolvido pelo COFITO, há um trabalho belíssimo desenvolvido nos grupos de trabalho. A receptividade que nós, colegas, tivemos no Conselho Federal para a montagem de um GT, que durou muito tempo, foi enorme. Eu não tenho visto o esbarrar de ordem política em nenhum conselho que eu passei, ou que eu tentei dar uma palestra, ou que eu tentei falar. Eu acho que o maior problema está entre nós mesmos. Nós temos que quebrar o paradigma de só reclamar e só olhar para o nosso umbigo. Lembrando que a língua portuguesa, nós vamos até as Ilhas Canárias, e o idioma da língua inglesa a gente domina o mundo. Todos nós, fisioterapeutas, temos que ter direito a falar o inglês, está dentro de um programa de mestrado e doutorado, e quanto mais a gente se nivela no corte mais alto, a gente tem melhor acesso financeiro, de vida e de acessibilidade aos pacientes. Uma boa noite, um abraço a todos. Caraca! Essa dica aí do mestrado e do inglês é uma parada que serve para todo mundo, né? Também, né? Todo mundo, né? O que mais? Antes de iniciar o último papo reto, tem um anúncio aqui. Lembra das 3 pessoas com as fotos mais curtidas e tudo mais? Vamos ver se essas pessoas estão aqui, as que ganharam. O Igor V. Rezende, tá aí? Rapaz, você teve 743 likes na foto, rapaz. Parabéns, dá uma salva de palmas para ele. Muito bem, muito bem. Você ganhou. Parabéns. Vai ficar aí, sentado? Cadê o brinde dele? Alguém deve trazer em algum momento, a galera vem. Aline Alves. Com Y. Você? Ah, moleque, vem. Mais alguém? Vai, gente, palmas. Estúdio Patrícia Costa. É o arroba do perfil. Cadê? E levanta, gente. Aê! Salve de palmas para ela. Enquanto os brindes não chegam, vamos ver. Perguntas na página do Crefito 4 para os últimos palestrantes, tá? Lá no Facebook. Cadê os brindes, gente? Cadê os prêmios? Foram buscar, né? Calma, gente. Calma, tá? Que mais? Sorteio. Uma coisa bem importante.
Esses aparelhos... tá aqui. Esses aparelhos que a gente está usando aqui são da ISP Saúde. Vocês já passaram lá no stand deles? Isso é bem importante. Agora, no palco, né? No palco, por favor. Meninos e meninas, por favor. Olá. Tudo bom? Como você se sente sendo... Como? Ó. Você, eu te conheço. Como você se sente sendo uma das grandes vencedoras dessa noite? É legal poder divulgar o Evidência, o evento e parte do que o Crefito 4 tem feito pra gente. É bem bacana. E você tá emocionada com esse grande prêmio que vai mudar a sua vida? Muito, e tô me sentindo muito querida por ter ganhado tantas curtidas. E você, cara, você é um digital influencer, com certeza. Cara, você teve... Só você teve mais like que todo mundo junto. Assim, não sei, é difícil. Difícil, mas você aguenta, né? E os prêmios? Aqui, primeiro lugar, foi esse rapaz aqui. Vamos ver o prêmio. Cara, é agenda boa, não é aquelas agendas, é agenda da hora. Caneta, bem da hora. E aí, vamos ver. Vou jogar com você. Em terceiro lugar não ganhou o livro, mas ganhou. Pô, essa agenda tá da hora. Da hora. Mais uma salva de palmas pra ele. Muito obrigado, gente, por terem vindo. Espero vocês aqui ano que vem, hein? Sabe o que eu achei legal? Alguém aqui foi lá pegar o coraçãozinho de apertar? Foram? Foi? Ó, legal. Eu fiquei sabendo que tem mais... Fiquei sabendo não, tem uns aqui. Então, se vocês forem lá com a foto, pode ser que role ainda. Só que vieram algumas pessoas para mim perguntar, mas o que é aliança? É joia de casamento? O que tem a ver com o Crefito 4? Aí eu achei que todo mundo sabiam. Aliança é uma forma de vocês, fisioterapeutas, terem acesso a um plano de saúde mais barato do que se fosse contratando com o plano de saúde. Entendeu? Então é só essa explicação que eu estava devendo. Aliança é isso. Então se você ainda não tem um plano de saúde, ou então se você já tem e gostaria de pagar um pouco mais barato, procura o pessoal da Aliança que, além de oferecer isso, está patrocinando o evento e o evento só é possível com todos os patrocinadores, não é verdade? Então uma salva de palmas para eles de novo. Agora eu falei tudo, nossa. Então agora eu quero chamar aqui para o último papo reto o Dr. Vinícius. Cadê o Dr. Marcos Vinícius de novo? Palmas. Doutora Adriana Mendonça, por favor. Se for para ficar me dando choque de novo. E a doutora... E a doutora Mariane Fernandes. Cadê? Aqui, pronto. Temos já pergunta. Eu vi uma mensagem, não é bem uma pergunta, que eu vou começar lendo ela, que eu achei bem legal, que a doutora Mariana Viveiros postou lá no Facebook. Esse papel aqui eu já terminei com ele, poderia jogar fora. Eu vou pôr no bolso, que eu sou uma pessoa ecologicamente correta. Olha como faz sentido o que ela disse. As palestras reforçam mais uma vez a extrema importância de sermos, vocês, né, fisioterapeutas. Fazer uma boa avaliação, ter uma boa formação, utilizar aparelhos regulamentados, sempre revisados. Muita gente fica pensando, mas não fui eu que fiz o aparelho, mas você tem que, né, a responsabilidade, feliz ou infelizmente, é do fisioterapeuta. Sempre revisados e conhecer as necessidades dos nossos pacientes. Orgulho de fazer parte do Crefito 4. Gostei. Bem, salva de palmas. Primeira pergunta. Estão preparados? Você já está acostumada, né? Já veio. Em caso de uma ferida que não está tendo uma boa cicatrização, seria viável utilizar o laser em maior potência para reabrir a ferida e iniciar novamente o processo de cicatrização? Caso seja feito, existe algum risco? Beleza. É um ledo engano pensar que potência alta é sinal de um reptélio fantástico. Não é isso. Para que você possa ter esse acesso, é paquimetria, é usar um paquímetro
e analisar primeiro se esse crescimento do bordo, como ele está sendo feito. Qual é a sensação que você tem desse bordo de coloração e, principalmente, quando se faz a ultrassonografia, você verifica o trilho vascular. Ali vai te dizer exatamente, com profundidade, que você vai usar doses específicas para aquela área. Você não precisa usar grandes doses. Você precisa entender qual é o fenômeno bacteriano. Porque, por exemplo, o Staphylococcus, se você usar baixa dose com um marcador biológico, ele é absorvido. O Proteus, você tem que usar maior dose, fazer uma lavagem com clorexidina 2%, isopovidona, água oxigenada e soro, drenar aquela estrutura, marcar com azul e entrar com uma potência maior. Então, existe uma especificidade bacteriana. Não fica ligado com hiperdoses, isso não vai modificar. Maiores interesses, entra na página do nosso Instituto Celular e eu vou fornecendo material para vocês. Beleza. A Adriana vai complementar. Pessoal, só lembrando, é que eu acho que a pergunta veio em termos de potência. E, na verdade, os lasers que a gente usa em fisioterapia, para esse estímulo, é de baixa potência. Então, só lembrar disso, não confundam dose com potência. Então, o professor Marcos falou muito bem, intensidade é uma coisa e a dosagem, né? Agora, a potência que a gente usa para laser bioestimulante são os lasers de baixa potência, né? Uma coisa importante, nesse caso, a terapia por LED, quando você usa um marcador celular, ela se transforma em terapia fotodinâmica e ela tem um acesso melhor em algumas condições do que o laser. Em algumas condições, tem um acesso melhor quando você utiliza um fotofármaco específico. É bom deixar isso registrado também. Bem. A Bruna Luiza fez a seguinte pergunta. Quais as diferenças dos aparelhos usados pelos dermatologistas, pelos fisioterapeutas e pelos fisioterapeutas dermatofuncionais? Uma vez que alguns aparelhos podem ser os mesmos. Em relação aos aparelhos que são usados em ambas as profissões, quais as diferenças existentes no tratamento? Acho que vocês não podem falar pelos dermatos, né? Mas podem? Não, o estado score da loucura, porque os equipamentos são os mesmos, a fábrica é o mesmo, a dose é o mesmo, a diferença é que um tem um CRM e outro tem um crefito. Mas isso não é medidor ou balizador cerebral de nada. O que é medidor é aquilo que você busca para a formação individual. Então, não há essa diferença. De fato, gostaria de deixar sinalizado que não existe diferença entre médicos e fisioterapeutas. Cada um no seu segmento funcional. Nós temos um diagnóstico e uma proposta terapêutica. Eles têm um diagnóstico e uma proposta terapêutica. Não os fazem melhor, não somos melhor, mas juntos transformamos esse doente. Ok? É respondido. Complemente. Eu acho que, vou até usar aqui a palavra da doutora Mariane, Na frente também, é que, na realidade, eu acho que uma das coisas aí é que o fisioterapeuta está publicando pouco também, né? A gente acha os artigos de quem? Dos médicos, né? Então, a gente está precisando de mais gente aí para pôr a cara na frente, para publicar, para aparecer, para pôr seu nome. Senão, é claro que a gente vai ficar concentrado na classe médica, que é quem está publicando em larga escala, e está faltando a fisioterapia chegar lá, né, e mostrar a sua cara. E, mais uma vez, eu vou ressaltar a questão do fisioterapeuta se valorizar, porque eu vou falar qual é a diferença do médico fazer e do fisioterapeuta fazer. É o quanto se cobra pelo valor que se dá. O fisioterapeuta banaliza tudo. É só uma técnica cair na mão da fisioterapia para ela ser vendida por preço de banana. Tá? Enquanto a carboxiterapia estava na mão do médico, tinha um preço. Enquanto o laser para epilação estava na mão do médico, tinha um preço. Hoje em dia, você acha em clínica aí vendendo por R$30 uma sessão de epilação a laser. Então, o fisioterapeuta precisa, sim, sabe o quê? Se valorizar. E não ficar pegando aparelho barato, chinês. Obrigada. E colocar o seu preço lá embaixo para ficar competindo por quirela, né? Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter mais força, se organizar mais e saber se dar o devido valor para que a gente não caia na banalização dos atendimentos. Você tá ligado que você lacrou muito nesse comentário, né? Galera que conhece quem foi embora mais cedo, lembre desse comentário, porque eu acho que todo mundo devia ouvir, de verdade. Não, e isso que ela falou, isso acontece em muitas profissões, tem esse problema. No caso de vocês é mais sério, porque a gente está falando de saúde. Mas é muito pensando no imediatismo, né? Eu preciso a sessão de R$30, eu quero esses R$30 agora. Você não pensa no macro. É importante pensar no macro, no todo. Tá certo? Pensou ela, não, nada a ver.
Isso já foi lido. Nós, fisioterapeutas, somos aptos à prescrição de exames. Ponto. Qual atitude devemos tomar mediante as empresas de convênio que não aceitam nossa prescrição? É a pergunta da Patrícia Campos. Ô, Patrícia, fantástico. Lá no Instituto a gente adora esses casos. Nós temos 2 advogadas muito boas. Pau neles é o nome disso. Quê? Pau neles. Pau neles. Pau neles, né? De fato, se você bota... Alguém já foi numa praia que tem um muro? Já foi praia que tem muro? Cérebro não tem fronteira. Se você tem um conselho que te rege, um conselho federal que rege esse regional, e te impedem a trabalhar, que delícia, justiça. Ela demora, mas não falha, não. Não tem que ter medo. Os fisioterapeutas não têm que trabalhar em sinais de subversiência, com medo. Nós temos uma legislação, nós temos um conselho regional ativo, um conselho federal que trabalha, e se vocês estão incomodados, essas discussões são legitimadas em fórum judicial. Não tem como conversar se não for dessa forma. Nós temos o livre trânsito dentro do nosso código de ética. Devemos respeitar o nosso código de ética, devemos respeitar o nosso conselho regional, nós devemos ser respeitosos com os colegas e com o paciente, no mais não há problema nenhum. Se há essa dúvida, só a justiça resolve. Gente, é isso. Estou muito feliz com a participação de todos vocês. Quero lembrar que quem fica até o final tem um peso não especial, não só para a gente, mas acho que para a sociedade mesmo, né? Pelo esforço. É um esforço, gente, sábado. Né? 7h30 da noite já, quase. Mentira. Brincadeira. Então, gente, mais uma vez, uma salva de palmas para vocês. Antes de se levantarem, nosso presidente vai falar poucas palavras aqui para a gente, mas eu me despeço aqui. Foi de verdade um grande... Não, eu vou ficar aqui até domingo, até segunda-feira ainda, vocês podem me ver. Tá? Eu vou ficar aqui, eu vou ser o último a ir embora, então vou cumprimentar todo mundo, tá? Não se preocupem com isso, tá? Porque eu tenho um carinho muito grande, de verdade, por aqui, tá? Muito obrigado pelo carinho de todos e desculpe qualquer coisa, tá bom? Quem podia subir para tirar foto. Quem ficou pode até subir para tirar uma foto. Pessoal, na verdade, já falamos demais ao longo, né, do dia todo. Só agradecer a vocês, esperar que a gente realmente tenha entregue um pouco mais das principais dúvidas que chegam no conselho. A gente tentou juntar tudo num dia só, né, e a gente vai continuar. Né, a gente vai continuar, na próxima revista vem algumas explicações sobre alguns assuntos que a gente percebeu que são recorrentes, são perguntas recorrentes, até porque muitos não estão aqui. Né, então, ano que vem já estamos com data marcada, dia 27 de outubro do ano que vem, tem o Evidência de novo, enfim. A gente espera vocês nos eventos do Conselho, utilizem a rádio funcional, para sonorizar o ambiente de sala de espera, as clínicas de vocês, a web rádio nossa, tá? Reforça a autonomia nossa. Quando a Adriana fala que os procedimentos, quando caem na nossa mão, os preços caem, o que está acontecendo com a terapia por ondas de choque, que a classe médica tem questionado e não querendo que a gente faça, é exatamente por isso, porque na hora que cai na nossa mão um aparelho caro, né, a gente não sabe como a gente consegue oferecer tão barato. Como? Um aparelho que não é registrado na Anvisa, importado clandestinamente, sem calibração, então, enfim, a gente precisa de realmente proteger essa profissão. Essa profissão, ela não é minha, não é sua, ela é nossa. Então, ela precisa que a gente tenha um cuidado para a gente ter a dignidade que merece. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez por aderirem aos eventos do Prefeito 4. Espero que vocês sempre estejam com a gente. Independente do tema, a gente acha que sempre vai, né, acrescentando. Tá bom? Conto com vocês sempre. Um abraço, Prefeito, é a casa de vocês. Tsunami.